ela fica abalada com a penetração. Ué. Roteiro vazado do filme do Capitão. Filme do ano, né? Filme do ano. Damas e Cavalheiros, Dark Horse. Sim, Ixi, mas por que vazaram, cara? É duro, viu? o roteiro do filme... Eita, sim. O roteiro do filme Dark Horse foi vazado. Normalmente, vazamentos de roteiro acontecem por 2 motivos. Motivo 1, incompetência das pessoas envolvidas. Motivo 2, tentativa de gerar um hype. Ah, já respondeu minha pergunta. Como pode ele ler a minha mente pra fazer o vídeo? O fato é que Dark Horse é o filme mais polêmico do ano, porque é a biografia de Jair Messias Bolsonaro. E a não ser que você esteja vivendo sob uma pedra, você já deve ter ouvido falar desse filme recentemente. Dark Horse. O azarão, né, em português. Os valores confirmados pelo Flávio Bolsonaro. Mas não entendi isso aqui. Tô perdida. Dark Horse. O azarão, né, em português. Os valores confirmados pelo Flávio Bolsonaro são de 61 milhões de reais do Master. Pois é, tá tendo bastante confusão ao redor desse filme. A música, eu não sabia que ela tinha uma música. Não sabia que ela estava fazendo a trilha sonora do Capitão. Olha aí, ó, patriota. E agora que eu li esse roteiro, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre o que está sendo retratado Tem uma música com o nome do filme, aparentemente. nessa história. E no ano passado, acho que foi ano passado, eu postei aqui no canal um vídeo sobre Lula, o filho do Brasil. Desgraçada! Sobre aquela pérola do cinema brasileiro financiada por empresas completamente idôneas. Os primeiros 2 minutos do filme Lula mostram os patrocinadores, já que aparentemente este filme não usou nenhum dinheiro público para ser feito. Então essa obra de arte só foi possível graças ao patrocínio generoso e altruísta de empresas como Camargo Corrêa, OAS, EBX, Odebrecht, Oi, Estre, JBS e a melhor empresa de comunicação que já existiu, a Nextel. Caraca, velho. Já veio na cabeça todos os minutos usados pra isso no começo do filme, cara. E como que aquele filme é uma demonstração clara de que a gente não deveria tentar fazer biografias de políticos que estão vivos, principalmente, porque se tornam apenas peças elogiosas que não tem nada a ver com a realidade e que são pura bajulação para tentar mudar o destino de campanhas eleitorais. Pô, será que vai aparecer o nome do Borcaro aí, né? Mas a produtora do filme falou que não recebeu nenhum dinheiro desse, né? Foi isso que aconteceu lá no Lula, o filho do Brasil. Isso é óbvio. Quem contesta isso tá fora do planeta Terra. Agora, isso também é o mesmo que estão querendo fazer com Dark Horse. O filme que está planejado para ser lançado 1 mês antes das eleições. Assim como foi Lula, o filho do Brasil. Então, certamente, isso daqui é uma manobra política. Isso daqui não é uma peça de arte. E isso é muito importante da gente deixar claro. Eu vou analisar esse filme tentando encontrar arte nele. Encontrá-la-ei? Ih, rapaz. Muito difícil. Agora a gente vai finalmente entender um pouco melhor sobre essa história milionária. O filme mais caro da história desse país, financiado por uma única pessoa generosa. Primeiro elemento óbvio, esse é um filme americano produzido nos Estados Unidos com atores americanos, um ator americano famoso, Jim Caviezel, interpretando Jair Bolsonaro, com o roteiro de Mário Frias. Sim, quem diria? Mário Frias, quem mais qualificado para nos entregar entretenimento Não sei, cara. de qualidade do que o cara que nos entregou Mutantes, não é mesmo? Nossa, eu não sabia disso. Não adianta tentar fugir. Eu tenho um sonar. Ele é dirigido pelo... Pra mim, já ganhou o Oscar, tá? Eu não sabia disso. E sabendo disso, Oscar. cineasta iraniano-americano Cyrus Nowrasteh, e o roteiro, como eu disse, é baseado na obra de Mário Frias, adaptado pelo Parece que ele tá falando assim, não tô de novo vendo a lista. próprio Cyrus e pelo irmão dele. O roteiro vai acompanhar Jair Bolsonaro entre 85 e final de 2018, com flashbacks pontuais e uma cartela final ali que vai avançar até 2025. É claro que a estrutura principal vai cobrir o evento mais importante da história do Jair Bolsonaro, que foi a sua eleição, mais especificamente a cena da facada. Esse é o elemento central explorado pelo filme. O filme vai criar toda uma teoria de que o Adélio, que foi o cara, né, que executou a facada lá, na verdade ele estava amando de um cara chamado Cicatriz. Cicatriz foi um cara aí, um traficante que teoricamente Bolsonaro teria prendido lá na década de 80, que depois
Depois foi pra Cuba, e lá em Cuba ele tirou a cicatriz, então deixou de ser cicatriz. Aí ele volta pro Brasil, ficar rico, tenta subornar Não, peraí. Aqui eu já tô... Aqui eu já não entendi mais nada. Bolsonaro com 5 milhões, Bolsonaro fala não, e ainda revela que ele é o cicatriz, e esse cara jura vingança, e tudo isso é para acontecer o que aconteceu naquele fatídico dia lá da facada. Então vamos lá, essa daqui é a 7ª revisão do roteiro, e ela tem algumas coisas muito interessantes do ponto de vista técnico. Essa vai ser uma análise, basicamente... E plot, tá? Plot. Técnica, onde eu não vou ficar tentando pegar os elementos históricos, tem pessoas muito mais capacitadas, pessoas que estão muito mais inteiradas do que realmente... O José Dirceu fez plástica pra mudar o rosto em Cuba. Que informação é essa? Cirurgia plástica de José Dirceu em Cuba refere-se a um disfarce histórico adotado durante o exílio na época da ditadura militar. Realizou procedimentos como plástica no nariz e nos olhos para mudar sua aparência e conseguir retornar ao Brasil. Nossa, por isso que ele tem cara de demônio? Aconteceu nesse país nos últimos 30 anos, e essa pessoa com certeza não A cara de demônio é a original. Ah, bom. Não sou eu que tive que pagar multa mês passado para o tribunal eleitoral, porque eu fico só sem votar e não justifico também, e daí eu pago multa por isso daí. Então, não sou eu a pessoa De oreita. mais capacitada para falar da parte política. Eu estou aqui para analisar isso daqui, tentar analisar isso daqui como uma peça de arte. É claro, quando sair o filme eu vou analisar o filme, é claro que eu vou assisti-lo para poder falar sobre a versão final. E vamos assistir juntos, gente. Porque muitas vezes aquilo que está no roteiro muda completamente quando é executado. Duvido muito nesse caso, porque o roteirista e o diretor são a mesma pessoa, então provavelmente o diretor vai seguir o que o roteirista mandou. Mas quando eu for assistir, certamente eu estarei no meu traje de gala, que é nada mais nada menos do que uma Insider. A Insider, ela serve para todas as... Aí, ó. Insider, Jurandir, usem o cupom aí do mano. Dark Horse, a primeira cena já me chamou muito a atenção e eu quero lê-la pra vocês. Obviamente, ela tá em inglês, então a gente vai traduzindo aqui. Tá. Mas tá um talk show, tá num programa de auditório aí, o Bolsonaro começa com essa cena com a tal da Natália, que provavelmente é uma referência a Luciana Gimenez, onde o Bolsonaro foi várias vezes. Heroína deu muita voz ao capitão. Eu assisti, nossa, como eu assisti o Bolsonaro na Luciana Gimenez. Como? E daí diz o seguinte, Jair, Sempre assistia, sempre. Foi na época em que converti o meu pai. pronunciado Jair, porque eles não sabem pronunciar, faz muito sentido. Faz todo o sentido de Jim Caviezel interpretar o Jair Bolsonaro. Não vamos entrar nessa história aí não, vamos lá. Jair Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, entrevistado pela anfitriã. Ele no dia que revelaram que o Agnaldo Timóteo é gay. Não sou, não. Não. A Natália, a Natália diz o seguinte, você sabe, senhor, por algum motivo não traduziram senhor, você não é o que eu esperava. E o Bolsonaro responde, e quem é? Agora, aqui entra uma descrição muito importante. Ele sabe, Bolsonaro, ele sabe que a melhor forma de você lidar com esses abutres, que é a imprensa, é ser direto. E ele realmente pode fazer isso daí, mas existe um lado dele que é muito brincalhão. Por isso que ele responde. Ele pode responder do jeito sério. Aqui tá dizendo, sim, Jair consegue responder de jeito sério, mas tem esse lado dele que é muito brincalhão. Aí a Natália continua. Eu conheço homens como você. Você não é um homem mau. E o Bolsonaro fala, obrigado. E a Natália continua. Eu não vou continuar mais imitando o Bolsonaro. Eu sou péssimo imitador, me perdoem. Eu sei, eu falei. Fui moleque, não vai mais acontecer. Tramontina. Sigamos. A Natália daí responde. Bons tempos, assim. Você ama sua esposa, respeita seu pai, suas irmãs. Bolsonaro, e eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs. E a Natália Nossa, parece tão seco isso aí. Que porra é essa? responde, seu amor por sua mulher, por seus filhos, eu tenho certeza de que você reverencia a família sagrada e todos os santos, que você fica emotivo em batismos, casamentos e funerais. Mas debaixo de tudo isso, quem é você? Essa é a descrição que Natália faz de Bolsonaro. Isso aqui tá com um cheirinho de forçação de barra. Mas vamos lá. Aí o Bolsonaro responde, né? Porque ela pergunta. Claro que vão forçar a barra. É o filme do Capitão, cara. Deixa forçar a barra aí, ó. O que é você? E a resposta dele é algo que você nunca encontrou. Um homem. O quê? Pra mim, isso daí é tensão sexual já. Ué.
Estão sabendo de algo que a gente não sabe sobre ele e a Luciana Gimenez. Eu não vou comentar. Ela fica abalada com a penetração. Ué. "50 tons de Bolsonaro." Ela fica abalada com a penetração. Meu Deus, gente. Vai ter sido mais 18. Ai, Deus do céu, o que a gente não faz? Puxa vida, ela fica abalada com a penetração disso. 50 tons de Mita. Se recompõe rapidamente, e fala: "O senhor é um provocador." Eu não vou conseguir terminar isso aqui. É muita tensão sexual. Não, gente. É o tempo todo isso, cara. É o tempo todo isso, velho. O senhor é um provocador. Todo o texto, o tempo todo, está querendo retratar esse homem como sendo grande, como sendo Ué, mas não é? único, como Não é? sendo forte, como Não é? sendo másculo, Ué? como sendo viril, Ué? como sendo o contraponto a tudo aquilo que existe na geração Z, ou seja Ué? lá o que tem na cabeça. Você literalmente descreveu o Capitão Jurandir. Ué? Literalmente. Desses roteiristas. Ele é o macho alfa que chegou para colocar ordem na bagaça. E você vê que isso é feito de forma muito pobre. Quando, por exemplo, vão descrever mais ali para frente Ele é um imbrochável. quem que é o Bolsonaro. Como que é a aparência dele? Dá uma olhada. Aqui diz o seguinte: Bolsonaro, alto, belo, Modesto. Muito bom, Fiat. Ai, mano. Imagina o Mário Frias escrevendo isso aí, cara, de pau duraço. Bolsonaro, alto, belo. seguinte: Bolsonaro, alto, belo, sorridente, um cara que dá respostas rápidas, ágil, feroz e engraçado ao mesmo tempo. Nossa! Como você consegue, cara? Você conseguiu ser alto, Tudo isso ao mesmo tempo. belo, sorridente, rápido, feroz, engraçado. Como você conseguiu reunir todas essas qualidades? Jurandir, qual é o problema? Tá descrevendo ele. Meu amigo, não é assim que se escreve a porcaria de um roteiro. Não é assim. Primeiro, o que Pô, deixa o Mário Frias gozar, cara. Eu, hein? serve a descrição alto e belo, principalmente já que a escolha do ator aconteceu logo no começo. Não é uma questão, isso aqui é um direcionamento pro diretor, você tem que escolher alguém que seja alto e belo. Não precisava desse direcionamento no roteiro, até porque toda a produção está envolvida de pessoas que conhecem. Jair Bolsonaro não é um conceito, não é uma ideia abstrata. Como que vai ser Michael Corleone? Cara, não sei. Deixa eu descrever aqui, ele vai ser assim, assim, assado. Não. Bolsonaro não é uma ideia abstrata, não precisa ser descrito no roteiro. Nós sabemos qual é a aparência dele, nós sabemos qual é a altura dele, nós sabemos a personalidade dele. Ao colocar isso, o que você acha que o Jim Caviezel ia fazer? Jim Caviezel ia ali, tá, Bolsonaro é alto. Deixa eu crescer um pouquinho então, é bonito. Putz, eu não sou tão bonito. Acho que eu tenho que fazer uma plástica pra fazer esse filme, tá? Ele sorri, é sorridente, isso eu consigo. Ele é rápido, feroz, e é engraçado. Isso é o tipo de informação que dentro de um roteiro é completamente vazia. Completamente inútil, não serve de absolutamente nada. Se você quer fazer com que o seu ator no roteiro seja um cara que dê respostas rápidas, crie um roteiro onde ele dê respostas rápidas. Tadã! Olha que ideia genial! Se você quer que no seu roteiro ele seja um cara feroz, crie cenas onde ele vai mostrar essa ferocidade. Coloque reações dele a eventos. Não simplesmente descreva. Então, existe uma pobreza muito grande nas descrições de quem é Jair Bolsonaro o tempo todo, porque claramente nesse roteiro eles estão querendo construir a mística em torno de Jair Bolsonaro, assim como no filme Lula. É o mito, né? Matt Mello. É o mito. Obrigada pelo Prime.
Lula, o filho do Brasil, tentaram criar uma mística em torno do Lula. Existe toda uma manipulação da percepção do público de quem é essa persona. E veja, novamente, você que, ai meu Deus, eu sou tão fã do Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, eu não tô falando contra o Bolsonaro, flor do dia. Não precisa ficar fefoso, não precisa brigar comigo. Quiser dar dislike, tô nem aí também. Ai, tá falando comigo por quê? Não precisa ficar fefoso. Eu não tô falando do candidato, não tô falando da pessoa, eu tô falando do roteiro. Um roteiro que custou, um filme que custou milhões pra fazer. Agora eu já fui lá deixar o dislike. Poderia ser algo bom? Claro que poderia. Jair Bolsonaro, a eleição de Jair Bolsonaro Tô fefosa. é um dos episódios mais interessantes do ponto de vista objetivo da história do Brasil. Tô mais esperando esse filme aí com mais expectativas do que pela Odisseia. Falo mesmo, hein? Isso foi totalmente fora da curva, totalmente inesperado. Então, a eleição dele importa? Importa para o cenário brasileiro, importa para a arte. Poderia ser abordado na arte? Claro que poderia. Está sendo abordado da maneira certa? Um detalhezinho importante aqui. Na cena 1B é dito que vai mostrar imagens em preto e branco que mostram o fim da... Em Eita! preto e branco. Começou a lacração. Dito que vai mostrar imagens em preto e branco que mostram o fim da... Eita, nós! Ditadura militar. Quem escreveu isso daqui não estava alinhado aí com a forma como isso daí é chamado pelo Bolsonaro e seus seguidores. Vamos seguir o vídeo. Existem pontos positivos nessa história? Existem. A estrutura desse filme é muito boa. Do ponto de vista de estrutura, ela é extremamente clara, é a estrutura clássica de 3 atos, com um conflito muito claro sendo desenvolvido desde o começo, que vai levar para esse clímax, que é a facada. Então, esse elemento central, pilar na vida do Jair Bolsonaro, foi muito bem explorado nesse roteiro. A família do Jair Bolsonaro é muito explorada, bem explorada. Ele, como sendo essa figura carismática, apesar de eu achar que a descrição e a forma como isso é feito dentro do roteiro é muito pobre, eu imagino que, bom, Jim Caviezel é um ótimo ator, um excelente ator. Apesar de fazer umas coisas bem estranhas de vez em quando, porque o cara tá meio ostracizado lá em Hollywood. Mas ele é um bom ator, com certeza ele vai entregar uma boa performance. Tem uma cena na página 55 do roteiro, que é depois que o Bolsonaro leva a facada, estão no hospital, e daí os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, tentam fazer com que o médico falsifique um relatório ou dê um relatório positivo quando o Bolsonaro está muito mal da saúde. A ideia dessa cena é tentar mostrar, bom, a integridade desse médico, mas também tentar mostrar uma falha. Bons personagens possuem falhas. Isso é uma coisa que eu deixei claro, inclusive, quando eu estava analisando o filme do Lula, que é o que a gente mais sente falta naquela história. Qualquer falha seria interessante de ver. Mas a cena funciona assim. Eduardo... Jurandir mamando o filme todo, dando vários spoilers. Ele pergunta pro médico se ele tem alguma ideia de quando que o pai será liberado. O médico fala, liberado? Você tá ficando louco? Ele vai ficar meses aí usando aquela bolsinha, pode correr risco de infecção, ele não pode ficar em pé, esquece, não tem como. A Michelle, então, ela percebe que o médico está cansado e irritado e fala, obrigado, doutor, e vira-se para os filhos e fala, vocês não conseguem ver que o doutor está exausto? E o doutor Tavares fala, obrigado, senhora Bolsonaro. E a Michelle responde, Michelle, me chame de Michelle, por favor. E então ele vai seguir. Parece muito seco. Ir adiante, sair, e o Flávio o para e fala, nós precisamos dar uma conferência amanhã, falar com a imprensa. Climinha? E o Flávio o para e fala, nós precisamos dar uma conferência amanhã, falar com a imprensa, e nosso pai gostaria que nós tivéssemos um Mas eu espero que eles sejam fiéis e coloquem o Flávio chorando na bandeira do Brasil. Eu tô esperando por essa cena também, tá? Bem nesses momentos aí. Relatório positivo para passar para as pessoas. E o médico então fala, eu falo apenas a verdade. O Flávio então argumenta que a oposição... Esse momento foi um momento importante. Já pronunciou ele como morto, que o senhor deve ter noção do que está em jogo aqui. O Eduardo fala, não esqueça o amor do povo, doutor. E então o doutor Tavares fala, eu não vou sentar diante da mídia e mentir, pelo amor deles ou de qualquer outra pessoa. O ponto principal dessa cena não é mostrar um pseudo-defeito de Flávio e Eduardo, mas fazer aqui um disparo. Não, Jurandir, não foi um disparo, foi uma faca. Calma, jovem. A facada já tinha passado, aqui é a hora do tiro. Que tiro, Jurandir, que você está falando? Peraí. Aqui, meu amigo, da arma de Chekhov. Porque o que acontece é que esse
filme, essa história, também trabalha com o plano sobrenatural. Existe todo um lado Será que vai aparecer nós no Twitter? sobrenatural nessa história. Jurandir, eu já tô ficando com medo, eu me arrepiei inteiro. Vai ter cena de fantasma, e não, meu amigo, não é desse sobrenatural. Tô falando de milagres. Tô falando de coisas assim positivas, o sobrenatural positivo, não é o sobrenatural exorcista. É o sobrenatural milagres. Milagres, igual o milagre do menino lá da cadeira de roda que eu encontrei, que só tava a cadeira de roda na rua e que deve ter sido um milagre, porque senão alguma coisa Cadeira de roda abandonada é realmente algo esquisito, tá? Eu ia ficar com medo. muito estranho aconteceu perto de casa essa noite. Mas enfim, a gente tem aqui um milagre, porque o médico vai falar o seguinte, me fala, o seu pai, ele tá tomando algum tipo de antibiótico? O que ele tava tomando? Aí o Eduardo fala, antibiótico? O que é antibiótico? E o doutor Tavares, é isso que eu tô perguntando. E daí a Michele, pera, a mulher, e daí ela vira pro doutor Tavares, essa mulher, nós não a conhecemos, ela deu pra ele 1 semana atrás. Quê? Doutor Tavares, ela é uma médica? O seu marido, por acaso, ele fica tomando remédio qualquer pessoa que oferece pra ele na rua? Você não sabe o que era? E Michele balança a cabeça dizendo que não. Então ele fala assim, bom, ela provavelmente salvou a vida dele. Quê? Que porra é essa? Meus amigos, nós temos aqui um milagre. Essa é a arma de Chekhov sendo Mas se ele quer descrever um milagre, eu acho que essa é a pior forma de descrever um milagre que eu já vi na minha vida. disparada. E Michele fala, Deus Alguém está com veio ele. do futuro. Foram lá e deram uma cloroquinazinha, né? Pro nosso humano. Deu um chá de... Que isso, cara? Que isso? Será que foi isso? Nossa, um roteiro todo realmente numa tensão sexual. Doutor, como que começou isso daqui? Bom, a arma foi disparada aqui, mas ela foi engatilhada lá na página 16. Nós estamos dentro de um restaurante durante o dia, Bolsonaro tá com a Michele, a família, o Steph e tal, todo mundo feliz ali no restaurante. E então, na página 16, é dito que uma mulher se aproxima. Dolores, uma mulher bonita, tão bonita quanto também triste e velha. Oxe. Bonita, triste e velha. Que descrição engraçada. Ok, bonita, triste e velha. Ela vai atravessando a multidão até chegar em Bolsonaro, o encara e então Bolsonaro fala: "O que eu posso fazer por você, vovó?" Mas o roteiro deixa claro. Ele chamou de vovó por respeito e ela tá segurando uma sacola e uma Bíblia. Aí Dolores olha pra Laura e ela fala: "Essa é sua filha?" Bolsonaro responde: "Fraquejei." Brincadeira. Bolsonaro responde: "Ela é linda, não é?" E Dolores fala: "Tão linda, o Brasil te ama por conta da sua família." Bolsonaro então vai apontar para os filhos, dizendo aquele ali é o número 1, número 2, ou é o 2 e 1, eu sempre fico confuso, não sei quem é quem mais. E então todo mundo ri, os filhos sorriem, cumprimentam Dolores. Ela fica encarando o Bolsonaro encara ela, fica uma coisa meio esquisita. Regina Duarte? Todo mundo na mesa tá confuso, o Bolsonaro fica em pé, e então ele pergunta, eu tenho seu voto, vovó? E ela diz, muito mais do que isso. Isso aqui com a entonação Gente, eles não param. Que isso aí, ô? Tô ficando tímida com esse roteiro aí já, pô. 50 tons de Bolsonaro, isso aí. errada poderia ser um grande problema, mas Mário Frias tava no cio. a vovó provavelmente não vai fazer a entonação errada aqui. Vai chegar o Luiz e vai falar assim, ó, mulher, cai fora. A Dolores então pega a cabecinha do Bolsonaro e segura entre suas mãos. Deus me enviou. Uma febre está chegando. Aí ela tira um pequeno saquinho plástico cheio de pílulas, não feitas comercialmente, são cruas, como se tivessem sido feitas na própria cozinha dela. Eu não aceitaria um negócio desse, eu tomaria muito cuidado. Gente, mas isso não faz sentido nenhum, essa parte. Sim, uma tensão sexual toda, etc, mas não faz sentido nenhum. Mas lá vai. Isso daqui vai te proteger, ela diz. Então ela entrega para ele um copo de água da mesa. Michele fala, não, Jair. Jair Bolsonaro não se preocupa com nada. Jair Bolsonaro pega o copo, sem nenhuma preocupação, levanta para todo mundo, como se fosse um brinde, e então bebe, engole essas duas pílulas, se volta, senta e vê que a Dolores se foi. Quem Tomou a Red Pill. Nossa, gente, não faz sentido nenhum. é Dolores, Jurandir? Dolores provavelmente Claro, estão tentando me matar. A ótima ideia é tomar pílulas de uma velha aleatória. Sim!
Não faz sentido nenhum. Ou é um anjo, ou é uma mulher aí muito espiritual, religiosa, que recebeu uma profecia de que Bolsonaro precisava desse remédio aí, porque dali a Tá pouco lacrando por quê? ele ia receber. Agora, como que essas duas pílulas que acontecem, quanto tempo? Acho que é uma semana antes da facada, isso daqui. Como que essas duas pílulas vão manter resultado até o dia da facada? Eu não sei, eu não sou médico, nunca fui bom em geografia, não pergunta essas coisas pra mim. O texto vai seguir assim. Ela veio do futuro. Pode pra você ver, Carriere. Tem tudo nesse filme, até viagem do tempo. Por bastante tempo, na verdade, o tempo todo. Não existe nuance, não existe subtexto, tudo que precisa ser dito é dito diretamente, todas as insinuações são muito claras, então, se essa mulher deu esse negocinho, vai aparecer ali a arma de Chekhov falando, ela deve ter, pode ter salvado a vida dele, tudo é feito de forma bem escancarada, muito clara. O tipo de conteúdo Será que essa mulher velha, triste e solitária é uma referência a algum anjo mesmo? Porque só pode ser uma pílula divina, né? Mas eu acho uma forma meio tão burra de se referir a um milagre. voltado para um público que não sabe ler subtexto. Tipo de conteúdo voltado para um público que não sabe entender nuances, de que pessoas são complexas. Não existe complexidade aqui. Tudo o que você veria em literalmente, um vídeo de propaganda do Jair Bolsonaro contando sobre a vida dele é o que Você tá chamando nós de burro, não. você vê aqui. Você não vai conhecer. Não pense que você vai conhecer mais sobre a pessoa do Jair Bolsonaro através desse filme. Não vai. Se sobre já quero entender. Só faltou detalhar também que o Bolsonaro é angolano. Esqueceram disso, agora que eu vi. Sou angolano. Quem é Jair Bolsonaro? Cara, qual era o contexto desse vídeo? Não vai. É a mesma Porque eu vejo isso aqui, mas eu não consigo saber do contexto. Daí vi também, entre eles, uma pessoa que me chamou a atenção, dado, obviamente, a sua fisionomia, e perguntei se ela era brasileira. Ela respondeu, não, sou angolano. Ai, finalmente, eu tenho contexto disso, finalmente. Cara, essa paradinha que ele dá bem aqui é maravilhosa. Ela brasileira. Ela respondeu, não, Angolano. sou angolana. Sou angolano. mesma coisa que todo mundo já imagina ou aquilo que ele vende de imagem através das campanhas políticas, das entrevistas Ai, que grande bobagem. e tal. Alguém quer saber melhor os eventos que aconteceram no Brasil nos últimos anos? Não sei se é o melhor canal também, porque muita coisa aqui é ficcionalizada, então você não vai ter a verdade nua e crua de como tudo aconteceu. Tem muita ficcionalização, porque isso daqui, afinal de contas, é uma obra de ficção baseada, inspirada em fatos reais. Só que alguém vai se divertir com isso? Muita gente. Eu vou. Muita gente. Eu vou. Meu amigo, esse é o tipo de filme feito pra fã. Sim, A gente teve nós. muito disso, esse ano, pelo jeito, vai continuar tendo. Nós. Quando eu fui ao cinema assistir Michael é uma experiência cinematográfica deliciosa para quem é fã do Michael Jackson. Se você não gosta do Michael Jackson, você vai odiar o filme. Se você ama as músicas do Michael Jackson, se você acha que ele foi o rei do pop e você sente saudades de uma época onde existia Michael Jackson, onde a gente tinha músicas do Michael Jackson, você vai amar o filme do Michael Jackson. Quer dizer que ele é uma obra-prima do cinema? Não. Assim como, é claro, salvadas, resguardadas todas as diferenças gigantescas de qualidade de roteiro, o roteiro do Michael Jackson também fala em descrevê-lo de forma um pouco mais íntima, pessoal, humana, e mostrar um pouco mais de falhas nele e tal. Aqui você tem a mesma coisa acontecendo, claro, de uma forma muito pior, porque quem fez esse roteiro não é uma pessoa extremamente qualificada. Eu sei que vai aparecer um monte de gente querendo brigar comigo, Jurandir. Como é que pode? Eu gostava de você, eu seguia você. Como é que você pode falar um negócio desse? Meu amigo, ninguém me paga pra ter opinião, não. Minha opinião é positiva e negativa dependendo da qualidade do material, não dependendo de posição política, de aspectos aí subjetivos do mundo aí político. Não, quero ideológico, quero saber de nada disso. Esse negócio é bom ou não. E do ponto de vista objetivo, é bem ruim. Não é possível. Acabou de vazar o trailer do filme, não ironicamente. Nesse momento... Muito ruim. Muitos textos fracos, os diálogos são péssimos, Cadê o... personagens mal... Live roteirizada. Oh. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm Belo
Running for president. But underneath all that, what are you? What people say about you. He's a racist. Dangerous populist. They say you're going. Igual a terra na mão. What people say about you. He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They. Who they? You? It scares me. Brazil above everything. God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. I fire a gun. It draws attention. You need to be silent. Cinema. How about this crowd, eh? Will you have a speech? To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles, this country isn't theirs. Cinema. It's ours. Our nation, Brazil, is at stake. Olha lá. What's happened? What happened? Fala. Nossa, esse momento aí, o momento que o Brasil chorou. E nós choramos. What's happened? What happened? They are saying there's been some kind of attack. Considering the severity of the disease. Doctor, God is with him. Fala do homem, cara. We need to finish this. Tried everything. I can't get near. Won't you try? Do it. This mito, Yes. this legend is gonna win, okay? If we don't counter the narrative. Oh. Oh, this legend is gonna. Então, né, eu tô tentando entender essa partezinha do tambor aqui. Tried everything. I can't get near. Won't you try? Do it. This mito, this legend is gonna win, okay? If we don't counter the narrative. Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. Good day. Bah, não, ironicamente, isso aqui tá muito bom, tá? Oscar, ano que vem, inclusive. Call him what you want. He saved my life, and now I save his. The ruling party? They're behind it. Can't prove that yet. I'm going to campaign. I'm going to fight. Fala dele. They won't allow it. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. Caralho. Brabo demais, tá? Só assisto se a Dolores estiver confirmada. Cinema, que isso? Pô, ansiosa pra assistirmos juntos essa pedrada aí, ó. Filme do ano. O peito no final do trailer. Foi muito timing, Adele The Human. Obrigada pelos 50 bits.